A partir de estudos de massa no meu modelo, modelados no meu projeto, eu posso criar telhados, paredes ou pisos. Então, por exemplo, se eu clico aqui em Roof, clico aqui nesse topo e clico em Create Roof, ele vai criar o meu telhado baseado naquela massa modelada. Enquanto eu estou criando, ó, cliquei aqui, cliquei em vários pontos. Se eu clico aqui em Clear Selection, ele vai remover aquelas faces que estavam selecionadas. E outra coisa que eu preciso entender aqui é que se eu seleciono mais de uma face e clico, por exemplo, em Create Roof, ele vai dizer que eu tenho posições de telhados em ambos os locais. Então ele só considera um. Eu tenho um telhado tanto embaixo como em cima. Então ele percebe que ele entende como se aquele tivesse sido um erro seu e não vai criar o telhado nos dois pontos. Se eu quiser modificar esta face, eu posso clicar aqui, ó, Edit Face Selection. E, por exemplo, selecionar aqui e desselecionar esta e clicar em Recreate Roof. Então, ele vai criar o roof agora lá na minha base. Deu errado aqui, mas o Edit Face, eu vou desselecionar esta face. Ela não está mais selecionada, usei o Shift aqui, inclusive. Porém, essa daqui está. Aí eu clico aqui, ó, Recreate Roof. E aí sim, ele remove do meu topo e traz para a minha base. Eu também posso criar paredes, clicando aqui em Wall. Ou posso, inclusive, clicar aqui, ó, no comando que a gente aprendeu quando a gente estava construindo paredes. Em Wall, é com o desenho aqui, ó, Pick Face. Então, posso clicar em Pick Face e selecionar uma face qualquer para transformá-la em uma parede, que eu posso definir qual tipo de parede será ela. E só lembrando que o mesmo botão que eu clico aqui é aquele mesmo botão que eu clico lá também. Então, criei uma terceira parede e uma quarta parede no meu modelo. E, além disso, também posso criar pisos. Para criar os pisos, eu tenho que fazer uma etapazinha a mais. Não é simplesmente clicando. Eu primeiro preciso selecionar a minha massa. Eu tenho duas massas aqui diferentes, eu tenho esta e a outra. E clicar aqui, ó, em Mass Floors. Quando eu clico em Mass Floors, ele vai identificar todos os níveis do meu projeto. E eu devo criar pisos a partir destes níveis. Quando eu clico em OK, ele vai entender aqui, ó, todos os níveis. O térreo, o primeiro pavimento 2 e a coberta. No caso aqui, essa minha massa está muito acima da coberta e um tanto bom abaixo ainda do térreo. E a partir de Floor, aí eu posso selecionar ou um a um, ou todos também de uma vez só, e clicar em Create Floor. Ao fazer isso, eu acabei de criar os meus pisos também. Então, se eu escondo esta minha massa, esconder a categoria, Hide Category, eu estou vendo aqui, ó, que as minhas paredes estão todas criadas, os meus pisos, os meus telhados, todos criados a partir daquela massa. E se, por exemplo, eu seleciono essa massa, edito a massa, seleciono uma face aqui, qualquer dela, e movi, modifiquei a minha massa, ok? Finalizei novamente a massa.
E agora o meu objeto não faz mais parte daquela minha massa, exceto se eu clicar nessa parede e clicar aqui, ó, Update to Face. Então ele vai procurar qual tinha sido a face que eu tinha usado como referência e vai refazer aquela parede. Eu posso selecionar inclusive mais de uma parede ao mesmo tempo. Que não já tenha sido ajeitada, que foi o caso daquela primeira, e clicar em Update to Face. E então todas aquelas minhas paredes vão fazer o update para nova face. Ainda faltou essa daqui. Update to Face. E ele vai organizar, ela vai organizar também. O piso ele já se adaptou automaticamente. E por fim, outra coisa que eu ainda posso fazer, outro objeto que eu também posso criar a partir de uma massa criada, são as Curtain Systems. São simulação, coisas parecidas com a minha Curtain Wall, que da mesma forma eu defino o tipo dela, quais os tipos de perfis do topo, da base, intermediárias, distanciamento entre as peças. Deixa eu aumentar um pouco aqui com 1,5 por 3, como ele sugere aqui, e clicar em OK. Então eu clico aqui nas faces que eu quero criar, ou desclico. Clico ou desclico é uma questão de clique, não preciso segurar Shift ou Ctrl. Somente nessa parede, Create System, ele vai pensar um pouquinho e vai criar o meu sistema, minha Curtain Wall, naquela parede. Se eu quero usar nessa parede curva, inclusive, e clica aqui em Create System, ele também vai criar. Ele vai pensar um pouquinho mais, mas também vai criar para mim. Criou aqui. Ok? Então, eu vou só esconder aqui minhas massas. Hide Category. Para ver o resultado final aqui do meu objeto. Inclusive isso visualizado em corte, em planta baixa. Eu posso até deletar depois minha massa se eu quiser. E elas vão estar sempre bem representadas em qualquer nível que esteja sempre sendo visualizada.